Oi. Então, agradecer, né, esse convite. É sempre bom poder, para mim, a maior alegria da minha vida é poder falar do amor de Deus por nós e para a gente tomar posse desse amor cada vez mais, a gente precisa conhecer esse Deus que se revelou por inteiro para nós, né, através de Jesus Cristo. E esse tema, o Espiritismo, né, eu já fui chamada várias vezes para falar e fui percebendo o quanto eu deveria me aprofundar ainda mais na doutrina espírita para deixar claro para nós o quanto ela é incompatível com a nossa doutrina. Então, no começo eu me baseava somente na nossa, né, mas eu percebi que como a maioria das pessoas que se interessavam pela palestra haviam tido uma experiência no Espiritismo, quanto mais eu me baseasse na doutrina espírita, mais familiar seria para entender a nossa mensagem, né? Aquilo que a gente quer explicar. Então eu busquei o Espiritismo quando eu tinha por volta de 18 anos, e o que me levou ao Espiritismo foi que eu não me conformava com o que eu achava que era uma grande injustiça, que era a pobreza, era também as enfermidades, pessoas que viviam muito pouco, o sofrimento me incomodava muito, e no Espiritismo eu tive resposta absolutamente para tudo que eu questionava, né? E lá eu fui convidada para dar aula para as crianças, né, catequese infantil, e precisei me aprofundar para isso também, até que um dia tinha um grupo Mocidade Espírita, não sei se quem está aqui já participou. O tema desse grupo, na verdade, depois eu fui vendo tudo isso como uma grande providência de Deus, né? Era sobre Maria. E lá o palestrante, logicamente Maria é tratada como uma pessoa, nós vamos ver isso, né, na palestra, mas uma pessoa comum. E aonde ele se pegou mais no tema foi que Maria não era virgem, né? E aquilo me incomodou muitíssimo, mas foi um incômodo que me deu além do normal, a ponto de eu não querer mais ir, né? Então eu acho que ali já era Nossa Senhora como mãe cuidando de mim e sabe, me tirando daquilo, e que mais tarde eu iria entender todo o propósito de Deus que tem, porque na verdade quando nós buscamos, todos nós, né, nós temos uma sede dentro de nós, que é a saudade do céu, é uma sede de Deus, que o próprio Deus colocou em nós. E como nós não sabemos identificar com facilidade que sede é essa, nós vamos buscando, né? E muitas vezes em lugares onde não está a verdade, né? Então eu acho que isso tudo faz parte da nossa caminhada e sempre Deus tira algo muito bom, mesmo das nossas loucuras, né, durante toda a vida. Mas enfim, só para me colocar aqui, né? Graças a Deus voltei para a igreja, né? Também tudo muito conduzida por Deus, assim, e com 6 meses de casada eu vim me apresentar no grupo de oração exatamente aqui, nesse salão, e eu nunca mais saí, né? Estou aqui até hoje. Então são mais de 30 anos de caminhada com Deus, graças a Deus. Então, uma coisa que eu queria deixar clara desde o começo, eu não estou aqui para falar mal de espíritas, né? Até porque pessoas espetaculares, melhores do que eu, né, fazem parte. A proposta que eu entendi do grupo é de esclarecer como a doutrina espírita é contrária à nossa doutrina católica. Então é isso que eu não quero ofender a religiosidade de ninguém, tá? Então vamos lá, vamos começar. Tem uma frase de Napoleão, eu não sei se todos vocês conhecem, né? No auge da fama de Napoleão, um dos soldados dele falou: olha, você precisa aproveitar agora é a hora de você fundar uma religião, porque você tem milhares de pessoas te seguindo, tá? E aí Napoleão olhou para ele e falou: olha, para fundar uma religião precisa de 2 coisas, uma eu não quero e a outra eu não posso. A primeira é morrer numa cruz, eu não quero. E a segunda é ressuscitar, eu não posso. Então, com isso, a gente já poderia entender algumas coisas que a doutrina espírita vai totalmente contra a doutrina católica, né? Então, é muito impressionante ver a soberba humana que levam pessoas a acreditarem serem capazes de fundar uma religião. Tá?
sendo que um Deus veio ao mundo para fazer isso, né? O único Filho de Deus vem ao mundo para nos salvar. Então, os falsos profetas, né, que o próprio Jesus vai nos dizer, eu até perguntei para 2 pessoas aqui no grupo se vocês costumavam, né, trazer a Bíblia, e eu já sei que não é um costume do grupo, mas eu trouxe pelo seguinte motivo. A nossa doutrina, a nossa fé é baseada, né, na tradição, tudo aquilo que nós trouxemos dos apóstolos, né, e na palavra de Deus. Então, quando nós queremos estudar e colocar uma base profunda na nossa fé, nós precisamos ir ao catecismo, né, e ir na palavra de Deus. Então, eu queria, lá em Mateus 7,15, quando Jesus vai falar dos falsos profetas, que ele vai anunciar várias vezes na palavra, o que ele diz? Que são lobos ferozes, mas com vestes de ovelha. Porque eu garanto que todos que passaram alguma vez por um centro espírita, que tenha sido para tomar um passe ou para beber a aguinha fluídica, né, que eles dão nas sessões, vão ficar, depois que eu passar toda essa coisa, mas meu Deus, nunca eu ouvi falar nada disso lá, né? Então por quê? Porque não aprofundou na doutrina espírita. Às vezes foi só para ouvir uma palestra, tomar um passe, mas não se aprofundou naquilo que acontecia lá, né? A mesma coisa às vezes acontece conosco aqui na igreja, né? A gente pode até a missa todos os domingos, mas nós não aprofundamos na doutrina. Então nós ficamos na superficialidade, né? E isso é desde sempre. Tanto que o profeta Oséias, ele vai dizer o quê? O que Deus colocava no coração do profeta? O meu povo padece por falta de conhecimento, né? Então eu penso assim, se vocês têm pouco tempo para estudar, né, óbvio, aprofundem na nossa doutrina, estudem o catecismo com a Bíblia do lado, né? Não tenham medo de grifar o catecismo, de rabiscar a Bíblia, porque isso tudo vai fazendo com que a nossa fé cresça e vai se tornando uma fé robusta, que nada possa balançar, né? Porque se as pessoas conhecessem toda a beleza da doutrina católica, não se afastariam da igreja, né? Nós temos um verdadeiro tesouro que é a nossa fé, né? Por isso eu sempre que eu vou dar uma palestra, eu falo, estudem, mergulhem profundamente, fala o bem que faz para a nossa alma, o quanto nós saímos revigorados de um tempo de estudo. Então, eu vou usar aqui a palavra, aqui Pedro, já deixei tudo marcado aqui também para não ficar perdendo tempo aqui, achando as passagens, mas olha que interessante nós entendermos o que eles mesmos já falavam aqui. Vamos lá. Diz assim, segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, diz assim, segunda de Pedro, de 1 a 3. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos surgirão nas suas desordens e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Isso já avisava São Pedro, porque essa busca pelo oculto, pelo esotérico, isso acontece desde sempre. Nós vamos ver que mesmo nos livros, nos 5 primeiros livros da Bíblia, já haviam passagens denunciando o perigo do espiritismo, da magia. Então não é uma coisa recente isso, desde sempre todos se interessavam pelo ocultismo. Olha o que Santo Agostinho vai dizer para nós, ele diz assim: não penseis que as heresias são frutos de mentes obtusas. É necessário uma mente brilhante para conceber e gerar uma heresia. Quanto maior o brilho da mente, maior as suas aberrações, né? E nós vamos ver, no caso Allan Kardec, né, que foi um dos grandes precursores do espiritismo, o que ficou assombrado é em quão pouco tempo ele tomou conta de uma multidão e gerou mais de 2 milhões de vendas do Evangelho segundo Allan Kardec, né? Então vamos lá, vamos indo aos poucos. Depois Mateus vai falar, né, dos falsos, isso eu escuto muito quando eu vou dar palestra. Mas Gisele,
eu vi uma pessoa ser curada, a outra foi consultar e a pessoa falava detalhes da família dela, né? Como que isso pode acontecer? A palavra de Deus nos responde. Mateus 24, ele vai dizer assim para nós: não vos surpreendamos, mentira, vou pegar aqui, Mateus 24, esse vai ser São Paulo aos Tessalonicenses. Mateus 24, aqui, ele diz assim, 24 e 25. Mateus 24, 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Quer dizer, farão prodígios, farão milagres, e aquelas pessoas que não estiverem com a sua fé muito forte, vão ser seduzidos. Daí o perigo e daí a importância de nós conhecermos a nossa fé profundamente, para que a gente também, São Paulo falava, cuidado quem está de pé para não cair, né? Porque é um perigo que a gente corre. Depois, nos Tessalonicenses, ainda vai ser confirmado. Tá? Ele diz assim: a manifestação do ímpio será acompanhada, prestem bem atenção, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Está na palavra de Deus. Tudo isso nós sendo alertados, né? Porque todas essas coisas, isso desperta a nossa curiosidade, né? De querer saber sobre o futuro, saber sobre quem morreu, conversar com as pessoas queridas que nós tínhamos, né? Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, o que Deus nos pede, o que a própria palavra de Deus nos fala sobre isso, para fugir da enganação. E ainda tem mais para vocês verem o quão perigoso é tudo isso, lá na primeira carta de João, capítulo 4, aqui, de 1 a 3. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Prestem bem atenção nisso. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama que Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Então, com essas passagens da palavra de Deus, a gente já entende de que forma esses prodígios são feitos nesses lugares, né? Quem opera para nos enganar, para nos seduzir, né, é o pai da mentira, né? Que desde o princípio engana, né, e continua enganando até hoje, né, para nos seduzir. Então vamos lá. Qual é a grande diferença do catolicismo para as outras, e especialmente para o espiritismo, né? A salvação eterna. A salvação eterna. Outra passagem forte da Bíblia, né, que diz: em nenhum outro há salvação. Não existe nenhum nome, né, debaixo do céu pelo qual nós podemos ser salvos, que é o nome de Jesus, né? E é conquistada, esta salvação eterna foi conquistada pelo quê? Pela encarnação, pela paixão, pela morte e pela ressurreição de Cristo. Essa é a nossa fé. Nós já fomos salvos por Jesus, tá? Então, a busca, para a gente entender um pouquinho, né? O Espiritismo, esse nome Espiritismo, ele era usado mais antigamente, lá por volta do ano de 1800, era mais tido como uma ciência do que uma religião ou doutrina, porque eles estudavam fenômenos, né? Fenômenos, não paranormais, tem outro nome que agora me fugiu. Oi? Sobrenaturais, magnetismo, por causa dos objetos que se moviam. Então eram pessoas mais dedicadas para isso, tá? E que se dedicavam. Quando a palavra de Deus no Antigo Testamento, que é em Deuteronômio, que eu vou ler também, que é importantíssima essa, até para vocês esclarecerem outras pessoas, fala do Espiritismo, ela diz assim, ó: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê
e a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Vocês notam que a invocação dos mortos é uma das coisas e o espiritismo outra. Depois nós vamos entender por quê. Exatamente por isso que eu estou falando, desses estudos diferentes. Adivinhação e invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. E a outra palavra ainda vai dizer que Deus vira o rosto para quem se dá a essas práticas. Né? Nós nos afastamos de Deus quando buscamos isso. Então, o cristão, quando ele busca a doutrina espírita, ou frequentar qualquer um desses lugares, nós vamos entender o que ele faz. Trai a sua fé, abandona Jesus, despreza a cruz de Cristo e o seu amor por nós. E nós vamos entender, porque eu imagino assim, uma outra palestra que eu fui, e que quando eu falei isso, uma pessoa falou, mas eu nunca abandonei Jesus, né? Eu nunca neguei a cruz de Cristo. Não tem como. Não tem como frequentar, acreditar especialmente na reencarnação, sem que para isso você tenha que negar a cruz de Cristo, né? Nós vamos entender. Então, depois em Levíticos vai dizer, não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Aí começa o nosso perigo. O que quer dizer essa contaminação? É a influência que o mundo das trevas pode exercer sobre a pessoa que vai buscar conhecimento fora de Deus e contra as suas leis. É a contaminação. Nesses 30 anos aqui na igreja, eu trabalhei durante 20 num plantão de oração. Nesse plantão, que existe até hoje, as pessoas vinham para ouvir um bom conselho, para serem escutadas. E olha, nesses 20 anos, grande parte das pessoas que vinham totalmente perdidas e querendo encontrar Deus novamente, tinham passado pelo Espiritismo e com grande contaminação. Por quê? Que espírito que anima esses lugares? Nós acabamos de ler. Não é o Espírito Santo de Deus. Não é um espírito que consola, que ilumina, que esclarece, com a verdade, mas com enganação. E a gente sabe que aquilo que vem de Deus nos traz paz, e aquilo que vem do maligno tira a paz da nossa alma. Então foram inúmeras pessoas. Depois ele continua, se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, a passagem que eu tinha dito, voltarei meu rosto contra esse homem. É Deus falando isso para nós, Todo o culto, isso é de arrepiar. Todo o culto, é São Paulo falando aos Coríntios, prestado a qualquer entidade que não seja Deus, o único que recebe é o demônio. O único culto, todo culto prestado a qualquer entidade que não seja Deus, o único que o recebe é o demônio. Então, o demônio, como que ele quer ser adorado, como Deus a inveja do demônio, ele usa todas as falsas religiões e as seitas onde o Deus é adorado deles, aquele culto é prestado a ele. Ele usa disso para ser adorado. Uma outra coisa importante, a gente ouviu dizendo, evocação de mortos. A gente não pode confundir com a palavra invocação. O evocar é chamar nós, partindo de nós, chamarmos o morto, para receber algum auxílio, para nos prestar algum favor. E a invocação é uma prece. Uma prece que pode ser para agradecer, para pedir graças, mas é diferente. Normalmente, quando nós rezamos, seriam para santos, para Nossa Senhora, e não invocando mortos a nosso favor. Então, qual as duas bases do Espiritismo? A evocação dos mortos e a reencarnação. A
lei do karma que eles falam, né? Então nós vamos estudar um pouquinho isso também para entender. Nós sabemos que nos Estados Unidos, vocês já devem ter ouvido falar, né, nas irmãs Fox. Elas eram católicas, né? E uma bela noite, estavam todos na mesa, as duas irmãs, pai e mãe. Incrível saber como começou algo de forma tão trivial, né? E elas estavam conversando sobre fenômenos paranormais. Paranormais era o nome que eu queria lembrar. Fenômenos, assombrações, fenômenos paranormais. Quem nunca? Aquela tábua lá da... como é que chama aquele jogo do copo, né? Perigo, né? E elas estavam fazendo isso e uma das irmãs bateu na mesa, né? E a mãe se assustou. A mãe falou: vocês ouviram isso? Né? E aí ela cutucou a irmã e a irmã fez de novo. E aí nisso a mãe falou assim: meu Deus, se é algum espírito, eu não lembro se ela perguntou se era de homem ou de mulher, ou se era algum espírito, responda. E as duas falaram: é agora, né? Bateram. A mãe perguntou se era homem ou se era mulher, bata uma vez, e elas responderam, né? Com o batido. A partir dali, a mãe falava: meu Deus, vocês são médiums, né? Vocês ouviram o que nós estamos ouvindo? Então nós somos médiums. Com esse evento, acreditem ou não, nessa família, o espiritismo, essa consulta, que passou a ser possível por, né, respostas de barulho, se começa a espalhar nos Estados Unidos o espiritismo, né, com essa evocação dos mortos. Deixa eu ver a data. 1848. O nome das irmãs era Margarida e Catarina. Porém, quando estas duas irmãs morreram, elas deram declarações. Depois, se alguém quiser, eu tenho as fontes do jornal que elas declararam que elas tinham mentido. No leito de morte, depois do estrago ter sido feito, elas admitiram que tinha sido uma farsa. E isso foi se propagando. Allan Kardec é depois delas, porque isso depois foi para a Europa, né? E Allan Kardec quem era? Família católica. Ele fez todo o estudo dele no colégio protestante e nisso ele já estava também se interessando por esses fenômenos, por essa parte de estudar magnetismo, sonambulismo. Eles associavam muito, esses cientistas que estudavam, que as pessoas nesse entre o sono e o acordar, que se chamava sonâmbulo, que a pessoa andava, que tinha uma influência. E Allan Kardec, que não é, o nome dele é bem outro diferente, chama, porque o francês, gente, péssimo, hein? Eu vou ler aqui como tá? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome dele. E o Allan Kardec virou, vamos dizer assim, o nome artístico, né? Talvez, sei lá se posso falar isso, mas enfim. Então, ele vai ser codificador de um tipo especial de espiritismo. Entendam isso, né? Vocês vão ver, às vezes, um tom meu, que a minha indignação é tão grande, quanto mais eu estudo, que talvez pareça que eu estou meio que não é o caso. É indignação, quando eu for falar ao que eles proclamam, tá bom? Já para me explicando. Hoje em dia a gente tem que se explicar de tudo, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Então, esse tipo especial de espiritismo que se chama, que é como nós conhecemos o kardecismo, né? Que é baseado todo no Allan Kardec. Mas prestem atenção. Essa palavra espiritismo foi proposta em Paris em 1778, tá? O Allan Kardec, ele começa a estudar, cadê a data aqui? 1855, se interessa pelos fenômenos chamados mesas girantes e falantes, que tinha nascido lá com as irmãs Fox, com aquela sessão dos barulhos que elas inventaram. Então, o que ele aceitou? A teoria que os falecidos se manifestavam nessas mesas. Hoje em dia, nos centros espíritas, é chamado mesa branca, né? Que é onde vêm os mortos para conversar com as pessoas que o chamam, né? Então ele aceitou a teoria que quem participava dessas mesas eram os falecidos. Muito bem, somente 2 anos depois,
Em 2 anos, esse homem escreve o famoso Livro dos Espíritos, que vai ser a base para todo o estudo, Obras Póstumas, o Livro dos Médiuns. Em 2 anos, gente, né? Ele já escreveu esses livros e vai escrever em seguida o famoso Evangelho, né? Segundo Allan Kardec. Somente 2 anos. Em menos de 10 anos, esse homem já tinha uma coleção de obras onde todos iriam se basear, né, nessa grande mentira. Então, Allan recebe essa. Aí agora vocês preparem que nós vamos começar a estudar a doutrina espírita, tá? Então, ele recebe uma revelação, né? Uma coisa importante: todos esses livros foram ditados por mortos, tá? Psicografia, né? Que eles falam, era psicografia. Então ele vai receber uma revelação de que ele teria um grande guia espiritual. Se vocês adivinharem, eu vou abrir mão de um bombom que eu vou ganhar. Quem seria esse grande guia espiritual que iria conduzir Allan Kardec? Alguém arrisca? É o quê? Não, esse era o espírito, não, mas ele ia ter um guia espiritual muito forte. Espírito da verdade? Quem falou? Vou te dar meu bombom. Olha, eu vou te dar mesmo, você pode ir buscar. Ele diz o seguinte, que o espírito prometido por Jesus nos evangelhos, né? Lembra que Jesus, né, ele dizia para os apóstolos: olha, eu vou ter que ir, né, mas eu enviarei o meu espírito, o espírito da verdade, o consolador, o paráclito, que vos recordará todas as coisas. E aí, quando que esse espírito é enviado? Pentecostes. O Espírito Santo vem com todo o poder, transforma aqueles homens, faz de Pedro o medroso, aquele homem que converte com a sua primeira homilia mais de 3.000. Certo que o Espírito Santo veio ali? Não, vocês estão enganados. O Espírito Santo só passou a atuar, prestem bem atenção, nele. Até então, o Espírito prometido por Jesus não tinha se manifestado. Ele escolhe Allan Kardec para se manifestar. Isso é sério, gente. É sério. Só a partir tem data de 1856. Começaria a agir no mundo, isso é do livro deles que eu estou falando. Eu não li um livro que um católico escreveu sobre isso. Esse livro que tem esta frase é o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, onde ele diz que esse espírito só passou a se manifestar no mundo através dele. Tá? Vamos seguindo. Depois na página 282, quando ele recebe essa revelação: previno-te de que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. O espírito do Emmanuel o avisou, né, que essa seria. Em 1860 ele vai receber uma outra revelação. Então, a verdadeira religião, diz ele, que não se deterá nos degraus do altar, vem para retificar os erros da história. O Espiritismo. Em 1863, é hora da igreja prestar contas por ter levado os espíritos à incredulidade. Isso aqui continua, é que é um texto gigante. Diz que Deus olhou para a igreja, né, quando a gente é julgado, e a condenou por ter feito os espíritos caírem na incredulidade. Página 310 do livro Obras Póstumas. Né? E que a igreja deveria, então, renunciar aos dogmas por conta disso. Renunciar aos dogmas. Todos sentados. O Espiritismo é a terceira revelação. Não sei se vocês sabiam. A primeira, quem foi? Moisés. Segunda, Jesus Cristo. Então ele fala que Moisés, ok, depois a gente vai ver o que ele fala das leis, né? Jesus foi um estágio imperfeito da história. Mas a terceira revelação, que é o Espiritismo,
Espiritismo veio para aperfeiçoar a obra de Jesus Cristo. Veio para aperfeiçoar a obra de Jesus Cristo. Então, se ela é fundamentada, aí olha o que a Federação Espírita vai dizer, deixa eu ver se aqui no ano 1952. Federação Espírita aqui, ela diz assim: como o Espiritismo é baseado no Evangelho de Jesus Cristo, porém, segundo Allan Kardec, o Espiritismo no Brasil, e aí entra a grande confusão que todos nós um dia podemos ter caído, é um Espiritismo cristão. Aí o bicho pega, né? Porque o que as pessoas falam? Mas Gisele, lá no centro eu rezo até o Pai Nosso. Como que eu rezo o Pai Nosso se eles não acreditam em Jesus? Eles acreditam em Jesus, mas para eles Jesus não é Filho de Deus encarnado para a nossa salvação. Então, esse tema que é totalmente, a igreja discorda, espiritismo cristão, não existe. Não existe. Foi a Federação Espírita que criou isso, né? Então ele diz assim: é missão, pois, do espiritismo devolver ao cristianismo sua pureza original. Já que eles estão baseando no Evangelho, eles vão devolver essa pureza, libertando-o dos dogmas e das ideias humanas. Por isso apresentamos o Espiritismo como Espiritismo cristão. Em 1953 eles vão analisar a Bíblia. E o que eles falam? Do Antigo Testamento, eles dizem que só se aproveita os 10 mandamentos. Então, eles consideram que a primeira revelação foi Moisés, que os 10 mandamentos são importantes. E do Novo? Só a moral de Jesus. Só a moral. E eles falam, 90% da Bíblia é considerada sem valor algum. Sem valor algum. Fonte. Quem quiser consultar, da onde eu tirei isso. Revista O Reformador, que é uma revista super importante para os espíritas, na página 23 do ano de 1953. Hoje na internet a gente consegue acessar tudo, né? Quanto à Trindade, o que fala o Espiritismo contra a Trindade? Quanto à Trindade? Ele diz assim: essa concepção tão incompreensível é usada para fazer de Jesus Cristo um Deus. Aí ele diz assim, oferece essa concepção da Trindade uma grande vantagem à Igreja. Por quê? O que ele diz? Que Deus para nós é uma inteligência suprema. Deus não é um ser pessoal. O que a nossa doutrina diz? Quem é o nosso Deus? É um Deus que se revela em 3 pessoas. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, Deus Espírito Santo é uma pessoa, né? E um só Deus, um único Deus. Logicamente que a nossa cabeça, nem Santo Agostinho, né, conseguiu decifrar absolutamente quem somos nós, né? Aí de Jesus Cristo, vamos lá, chegamos no, né? Quem é Jesus para o espírita? Um ser, vejam, prestem atenção para a gente entender de uma vez por todas. Ele é um ser de luz para o espírita? Sim. Por quê? Porque ele se encarnou diversas vezes até alcançar esta pureza. Então, se alguma vez vocês ouviram dizer dentro de um centro espírita que Jesus é Deus, da onde veio isso? Sabe quando você tem um rock, agora então um pouco aqui, né? Quando a gente é fã de algum dos cantores, e aí você fala assim, né? Esse cara é o Deus do rock, né? Não é Deus, mas você está exatamente nesse sentido que o espírita chama Jesus de Deus. Como ele já alcançou um estado de pureza dentro da caminhada dele, ele é considerado um Deus dentro do espiritismo, mas não um filho de Deus. E é tão bonito que ele diz assim: quem é Jesus Cristo? É um governador espiritual deste planeta. Vocês já ouviram isso? Governador espiritual. Olha, eu tive que passar por uma situação só fazendo
minha mãe passou por uma cirurgia e tal, e eu tenho primos espíritas assim, raiz mesmo, sabe? E aí eles resolveram fazer uma visita no hospital. E aí eles vieram com essa seguinte mensagem: eles tinham acabado de vir do centro espírita, né, da sessão, que eles tinham uma mensagem para dar para minha mãe, né? Que na Paulista, minha mãe estava no hospital Oswaldo Cruz, que na Paulista tinha descido, não estou brincando, gente, vocês vão achar que palhaçada minha, não é, um ônibus espacial. Ela falou muito sério, ela veio me trazer essa mensagem. E que com médicos, e que esses médicos estariam cuidando da minha mãe. Vocês imaginam como eu fiquei consolada? Um ônibus espacial, agora parece até brincadeira, né, gente? Mas enfim, eu não falei nada, porque a gente não, né? Ela estava indo lá visitar minha mãe, eu não vou sair, não, né? Tá bom, ok. Então, a mais. O corpo de Jesus não era real, né? O que eles consideram? É que o corpo de Jesus era aparente, meramente fluídico. O que é um corpo fluídico? Não se apalpa. Sabe aquele quando no filme que a gente passa o braço na pessoa? É esse. Aí eu fiquei pensando em São Tomé, né? Coitado de São Tomé. Mas vamos lá. Divino missionário também é um outro nome que é dado a Jesus no Espiritismo. Redenção. E aí, eu sempre brinco assim, né? Que se alguém quisesse saber por que eu não posso ser católico reencarnacionista, eu diria assim, só uma palavra. Porque no Espiritismo Jesus não é Deus. Ponto final. Até logo. Jesus não é Deus. Já basta para você se afastar de um lugar onde Jesus não é Deus. Mas vamos lá. Redenção. O que o Espírita prega? Cada um deve ser seu próprio redentor através da reencarnação. Eu vou ler o que, vocês também já devem ter ouvido falar nesse, né? Leon Diniz, que é um patriarca do Espiritismo, que ele diz assim: não, a missão de Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar a si mesmo. Fonte dessa frase: Espiritismo e Cristianismo, livro, página 88. Mesmo que fosse o sangue de um Deus, não seria capaz de salvar. Essa é a doutrina espírita. Sobre a igreja e os sacramentos. Bom, nós todos os domingos, vocês acabaram de vir à missa, nós levantamos e cheios de orgulho, nós proclamamos de pé a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nega. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nega. Que nasceu da Virgem Maria, nega a virgindade. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, nega. O Espiritismo nega praticamente todas as verdades de fé que nós professamos. Isso ficou claro para vocês? Nega, gente. Nega todas as verdades de fé. O professor Felipe Aquino tem um livro que até para quem quiser, depois de se aprofundar muito na nossa doutrina, Falsas Doutrinas, Seitas e Religiões. Tem nome aqui que eu nem sabia que existia, de seita, de religião, mas que nós que queremos, né, ser luz do mundo, uma base nós precisamos ter. Mas vamos seguir aqui com eles. Então vamos lá. Contesta a Eucaristia não tem sentido. Gente, a Eucaristia para o espírita é absolutamente nada, né? Os espíritas não batizam, não procuram o perdão divino, negam o inferno. Por que para o espiritismo não existe inferno? Por causa da lei do progresso deles, né? Quem assistiu aquela novela, acho que não é da idade de vocês, meu Deus, A Viagem? Sim? Então, no outro tempo. Então, aí mostrava, né? Era um lodo preto e umas coisas rastejando assim, né? Eu assisti as duas versões, era espírita, gente. Mas aquilo não é o inferno. Aquilo é onde a alma muito
talvez uma reencarnaçãozinha só, que esteja lá, que vai precisar se purificar até chegar no estado de pureza, né, onde ele nem do corpo ele vai precisar. Então, nega a ressurreição da carne. Nega a ressurreição da carne. Então, ele diz assim: o Espiritismo é uma religião sem ritos, sem liturgia, sem sacramentos. A Federação Espírita do Brasil declara, né? Proclama-se assim a inutilidade da Igreja, que deve ser substituída pelo Espiritismo. Ignora o juízo particular, não crê no purgatório, ridiculariza o inferno, renuncia ao nosso credo, todo o nosso credo. Aí o Concílio Vaticano II adverte seriamente os católicos contra essas práticas. Nós vamos ter da Igreja documentos, né? Lumen Gentium também vai falar sobre o perigo de frequentar esses lugares, né? de evocar, que é uma ordem de Deus, não evocar os espíritos, né? Não transgredir essa ordem. E aí nós vamos ter uma parábola de Jesus Cristo ilustrando isso. Quem conhece a parábola do rico e Lázaro? Acho que a maioria de vocês, né? Existiu o rico, Lázaro, que era aquele mendigo que ficava na porta dele, os dois morrem, né? Um vai para o céu, outro para o inferno, é claríssima parábola, né? E aí o que essa parábola vai dizer para a gente? A separação definitiva, está no inferno, não sai de lá, né? É um grande abismo, Jesus vai dizer, que separa esses dois lugares. E quando eles pedem para que o rico vá lá, que o Lázaro vá lá avisar a família deles, né? Ele nega essa possibilidade. Ele fala assim, lá eles têm as leis, né? Que eles escutem, mas Jesus nega a possibilidade. Então, Jesus rejeita qualquer comunicação ali possível, né? Entre mortos e vivos. Então, com Jesus nós recebemos a plenitude da revelação para a nossa salvação, né? Mais nada, você falar que acredita na reencarnação, gente, é como se você olhasse para a cruz de Cristo, para Cristo ensanguentado na cruz e dissesse: não valeu, eu que me salvo. O que você fez, o que você sofreu, o sangue que você derramou foi em vão. Então, como que eu posso dizer que eu sou católica reencarnacionista? Não tem como. Tinha um padre que vinha aqui, era até exorcista, e ele dizia assim: a mesma coisa que eu falar, sou corintiano palmeirense. Não tem como, não caminham juntos, não tem, né? Depois lá em São Paulo vai dizer em Hebreus: está decretado que o homem morra uma só vez e depois virá o juízo. Gente, palavra de Deus, está decretado. O homem morre uma vez, né? E para os espíritas, o progresso contínuo, né? Allan Kardec vai escrever o livro Céu e Inferno para falar da inexistência do inferno. É com essa, né? Enquanto Jesus, quantas vezes vocês ouviram Jesus usar parábolas para dizer: e ali haverá choro e ranger de dentes, né? Quantas e quantas parábolas Jesus usou para falar do inferno para nós. Então, a reencarnação, para Allan Kardec, ele fala, é um dogma. E ele vai explicar isso no livro dos Espíritas. Tá? Dos Espíritos, desculpa. Da página 171 a 222, né? E no túmulo de Allan Kardec foi gravado assim: nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar. Esta é a lei. É isso que está gravado no túmulo dele. Tá? Então, pluralidade das existências. Vamos ver os 4 pilares. Progresso contínuo para a perfeição, para se tornar um espírito puro. Conquista por méritos próprios. E um dia viverá fora, que os espíritos, eles acreditam que vão alcançar tal pureza que eles não precisarão mais dos corpos, né? Eles viverão sem eles. Vou só falar para vocês o que diz a Lumen Gentium, né? Vigiemos constantemente a fim de que, terminando o único curso da nossa vida terrestre, possamos entrar para as bodas do Cordeiro, né? O único curso da vida terrestre, né? Vocês vão falar assim: Gisele, nós acreditamos em espíritos, sim ou não? Os católicos. Sim. Né?
Nós temos os anjos, que são seres totalmente espirituais, né? Os anjos se comunicam com os vivos diversas vezes, né? Vimos no Antigo Testamento, vimos no Novo Testamento, tudo isso com o quê? Com uma permissão de Deus. Pode acontecer que Deus envie uma pessoa morta para falar com alguém? Se a gente for pensar nos santos que apareceram para tantas pessoas, né? Uma missão divina. Então, existe essa comunicação? É possível. É corriqueira? Não. São fatos extraordinários. Extraordinários. Então, é isso que a gente precisa ter. Por isso que eu falo, quanto mais nós estudarmos a nossa fé, mais base nós vamos ter para não cair em nenhuma dessas tentações mesmo, de querer conhecer e explicar coisas esotéricas, né? São José Maria Escrivá vai dizer assim, né? Olha como é prudente isso, né? Para nós, basta os milagres do Evangelho. Basta, nós não precisamos ficar indo atrás de coisas extraordinárias, para não nos contaminarmos. Os espíritos que vêm nesses lugares, para se passar por familiares, para fazer revelações, vamos ver o que São Paulo fala lá para Efésios. Não é contra homens de carne que nós lutamos, é contra forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Gente, qual é a maior atividade do demônio? Perder as almas, afastar as almas de Deus, afastar as almas da verdade. Quanto mais confundidos nós formos, mais longe da verdade nós estaremos, mais risco a gente corre. Então a oração que ele começou, que ele começou fazendo, é isso que nós precisamos, né? Diariamente, porque nós temos uma luta espiritual travada, né? Será que foi suficiente? Acho que eu não pulei nada aqui. Última coisa, caridade, né? Os espíritas fazem muita caridade, que maravilha, precisamos aplaudir, né? São pessoas que se preocupam, tudo bem que eles também acreditam que a purificação deles nessa vida, a caridade dá uma empurrada, né? Mas isso não faz perder a beleza que é o ato deles. Outra coisa que eu lembrei também importante para falar para vocês. Porém, só a caridade não salva, né? Nós precisamos da fé e da caridade, né? As duas juntas para nos salvarmos. São Tiago vai falar, né? A fé sem obras é morta. Então são as duas que nos levam para o céu e não uma só, né? E outra coisa, às vezes nós falamos, fala uma obra espírita de caridade bem conhecida, Pestalozzi, não é? Aqui em São Paulo, qual que é? Eles ainda usam o nome de santos, lá São Francisco, né? É a confusão, gente, eu estou falando sério. Nós não podemos, se a nossa caridade, tá, a palavra de Deus, deve ser ordenada, né? Então nós começamos, eu vou fazer minha caridade, a gente começa primeiro dentro da nossa casa, né? Mas eu vou ajudar uma obra. Tantas obras nós sabemos que a igreja tem. Então nós vamos contribuir com a obra católica, né? Porque olha só o perigo. O que é uma heresia? O que é uma heresia? O que torna uma pessoa herege? Quando ela vai contra, né? Do credo, por exemplo, uma das nossas fés, negar qualquer verdade professada, é um herege. Quando eu contribuo com uma obra espírita, eu contribuo com uma heresia, né? Então nós não podemos, né? Não é deixar de ajudar, mas eu vou deixar de ajudar. Não, eu vou ajudar alguém que ajude a proclamação da verdadeira fé, né? Então isso também nós não podemos cair. A reencarnação é uma heresia e que tem feito um estrago horroroso na igreja, tá bom? Então acho que por isso nós terminamos.